Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Matemática Descomplicada. Eu sou o professor Vander Luiz e o assunto da nossa videoaula de hoje é média aritmética e média ponderada. Vamos começar aqui falando sobre a média aritmética. Média aritmética é um cálculo estatístico onde a gente faz o agrupamento de uma quantidade de valores e depois a gente soma essa quantidade de valores e no final a gente divide pelo número de termos que foram somados. De forma bastante simples e dinâmica, então eu vou estar explicando para vocês como efetuar o cálculo da média aritmética. E aí vocês devem estar se perguntando, onde que a gente vai utilizar essa média aritmética? A média aritmética é utilizada para você, aluno, quando o professor faz o somatório das suas notas no bimestre e lhe dá a média lá no final do bimestre ou do semestre, lá no boletim. Então, através do cálculo da média aritmética, você tem as suas médias na escola calculadas. Então, a média aritmética, a gente vai imaginar aqui um conjunto, a gente vai chamar esse conjunto de W. Certo? E dentro desse conjunto W a gente vai colocar alguns valores. Posso colocar aqui dentro de W o x1, o x2, o x3 e ele vai seguir até xn. Ou seja, n valores que serão agrupados, n notas, n números que serão agrupados para a formação dessa média aritmética. Na sequência, para efetuar o cálculo da média aritmética, geralmente ele é representado pela letra X com um tracinho em cima. E a média aritmética ela é calculada da seguinte maneira. Primeiramente, a gente calcula os n termos, os n valores que foram agrupados. Então, a gente faz o somatório, a soma desses valores. Então, a gente pega o x1 mais o x2 mais o x3 mais o xn e faz a soma desses valores. E, ao final, a gente vai dividir essa soma pelos n valores que foram somados, ou seja, pela quantidade de valores que foram somados. Aparentemente, assim, trabalhando com letras, parece um pouquinho complicado, vocês devem estar pensando isso, mas o cálculo é extremamente simples e eu vou passar agora na sequência um exemplo prático para vocês, onde a gente vai fazer o cálculo da média aritmética de uma sequência de notas de um determinado aluno. Então, galera, como exemplo, para calcular a média aritmética, eu trouxe aqui 4 notas nos 4 bimestres de um aluno, onde no primeiro bimestre ele tirou 7, no segundo ele tirou 4, no terceiro ele tirou 7,5 e no quarto ele tirou 5,5. Qual é a pergunta? Esse aluno ele foi aprovado ou foi reprovado? Então vamos considerar aqui que a média na escola é 6, certo? E a gente vai calcular a média aritmética para saber se esse aluno foi aprovado ou se ele será reprovado. Passei aqui para vocês no início que a gente tem uma sequência de termos. Esses termos aqui nada mais é do que os nossos valores em notas, do que as nossas notas. Então o x1 é o 7, o x2 é o 4, o x3 é o 7,5 e aqui nós teríamos o x4, que é 5,5. Então, na verdade, esses x distribuídos dessa forma são apenas uma representação, porque eles são transformados na parte numérica. Para fazer a média aritmética, então o primeiro passo é fazer a somatória desses x, ou seja, a somatória das notas que o aluno obteve. E ao final a gente divide por n. O que é n? N é a quantidade de notas. Então, como aqui a gente tem 4 notas, a gente vai dividir essa somatória por 4. Então, a gente vai ter o seguinte, que x
a nossa média aritmética, é igual à soma das 4 notas do aluno, que é 7, mais 4, mais 7,5, mais 5,5. E a gente vai dividir essa soma pelo total de notas obtidas. Então aqui ele teve 1, 2, 3, 4 notas. Então a gente vai dividir essa soma por 4, certo? Então aqui a gente vai ter o seguinte: 7 mais 4 é 11. 11 mais 7,5, 18,5. 18,5 mais 5,5, 24. Esse 24 a gente vai dividir pelo total de notas, que é o 4. Então nós temos que 24 dividido por 4 é 6. Ou seja, a média aritmética simples desse aluno é 6. A pergunta é: o aluno foi aprovado ou foi reprovado? Como a média na escola é 6, como eu falei lá no início da questão, então esse aluno estaria aprovado. Então, resumindo, média aritmética, a gente faz o somatório das notas ou o somatório de uma sequência de números e divide pelo total de números ou total de notas. Assim a gente obtém a média aritmética, também chamada de média aritmética simples. Então, pessoal, além da média aritmética ou média aritmética simples, a gente também tem a média ponderada. E qual a diferença entre a média aritmética simples e a média ponderada? É que na média aritmética simples, a gente tem uma quantidade de valores, que a gente faz a soma desses valores e divide pela quantidade desses valores, pela quantidade de termos. Já na média ponderada, a gente, além dos valores, também vai ter pesos ou ponderações, por isso chamada de média ponderada. Então a gente vai ter valores, que a gente pode chamar de x1, x2, xn. E além dos valores, a gente vai ter os pesos ou ponderações. E é da palavrinha ponderações que vem a origem da média ponderada. Então, esses pesos a gente pode chamar de P1, P2, Pn. Para efetuar o cálculo da média ponderada, a gente faz o seguinte: vamos colocar aqui como média ponderada o P com um risquinho em cima. Então, para fazer o cálculo, a gente faz o seguinte: a gente vai pegar cada valor correspondente ao seu peso e vai fazer a multiplicação. Então, o valor de x1 a gente multiplica pelo peso correspondente a ele, que é o P1, mais o x2, ou seja, o valor 2, vezes o peso 2. E assim a gente vai fazer com todos os valores e com todos os pesos, até chegar no xn, ou seja, no valor n, vezes o peso n. Isso tudo será dividido pelo somatório dos pesos, ou seja, P1 mais P2 mais Pn. Dessa forma, utilizando essa formulazinha, a gente faz o cálculo da média ponderada. E agora eu vou colocar aqui uma sequência de notas com seus respectivos pesos, para que a gente faça o cálculo juntos aqui da média ponderada nessa determinada situação. Então, para fazer o cálculo da média ponderada, eu trouxe aqui para vocês um exemplo, onde as notas têm os seus respectivos pesos. Então, aqui na primeira atividade, o aluno tirou uma nota 4 e ela tinha peso 2. Na segunda atividade, o aluno tirou uma nota 8 e ela tinha peso 4. Na terceira atividade, o aluno tirou uma nota 6 e ela tinha peso 1. E na última nota, na quarta nota, o aluno tirou uma nota 5
e o peso dessa nota era 3. Então, qual é a média ponderada nessa situação? Então, para calcular a média ponderada, a gente vai fazer o seguinte. Então, nós temos o P com um tracinho, que representa a média ponderada. Então, a gente começa multiplicando o valor 1 pelo peso 1, ou seja, a nota 1 pelo seu respectivo peso. Então, nós vamos ter 4 vezes 2, mais a nota 2 multiplicada pelo seu peso 2. Então, 8 vezes 4, mais 6 vezes 1, mais 5 vezes 3. Tudo isso será dividido pela soma dos pesos. Então, a gente tem aqui os pesos 2, 4, 1 e 3. Então, 2 mais 4 mais 1 mais 3. Multiplicando aqui, a gente vai ter 4 vezes 2, que é 8, mais 8 vezes 4, que é 32, mais 6 vezes 1, que é 6, mais 5 vezes 3, que é 15. Tudo isso sobre 2 mais 4, que é 6, 6 mais 1 é 7, 7 mais 3 é 10. Somando 8 mais 32 mais 6 mais 15, nós chegamos ao valor de 61, que a gente vai dividir por 10. 61 dividido para 10 é igual a 6,1. Ou seja, a média ponderada nessa situação aqui seria exatamente 6,1. Nessa aula a gente explica de forma bastante clara e objetiva os termos, os conceitos de média aritmética simples, de média ponderada e explica aí duas situações, problemas, efetuando o cálculo junto com vocês para que vocês compreendam a diferença entre média aritmética simples e média ponderada. Eu espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Deixe aí o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações para receber avisos sobre novos vídeos. Fiquem com Deus, um abraço e até a próxima.